foi isso? Acho que foi. Agora, um dos caras que apoiavam o golpe era o Flávio Cavalcante, né? Que era, todo mundo tinha raiva dele. Tudo. Onde é que eu fiquei escondido? Na casa do Flávio Cavalcante. Ninguém ia me achar nunca. E o pior, pior? Não, o melhor é que eu fiquei preso com a Leila Diniz, escondido com a Leila Diniz. Aí estava todo mundo em cana, né? Aí o Francis conseguiu, ligou para casa do resiste à prisão. Não, eu ainda paguei um táxi para ir lá na... Paguei um táxi para ir lá na Vila Militar, que era longe pra cacete. Quanto foi a corrida? Ah, foi uma nota preta. Bandeira 2, 3, sei lá. E o mais engraçado é o seguinte, junto comigo estava o Flávio Rangel, né? E o Flávio Rangel falou, eu vou junto. Ele era heróico, né? Eu falei, mas por que você vai junto? Não estão te procurando? Não, eu vou. E foi, né? E eu já sabia que ia chegar lá, eles não iam ser soltos. Aí o que eu ia fazer? Eu ia ficar uma situação chata, né? Aí cheguei lá na Vila Militar, quando eu estava na porta, eu falei assim, para, volta. O Flávio desistiu? Eu falei, não, vamos para o botequim mais próximo. Aí tomei um copo de cachaça. Depois fui lá, me apresentei, me enganaram. Fiquei 3 meses preso lá com eles. E você, como foi esse período da sua vida? Olha, eu sempre digo isso, penso que eu estou fazendo piada. Foi o melhor período da minha vida. Eu acordava de manhã, levei para ler o quê? Guerra e Paz. Onde é que você vai ler Guerra e Paz? Só na cadeia. Você leu Ulisses também, né? Mas o Ulisses eu só consegui chegar na página 15. Traduzido pelo Antônio Weiss. Era a tradução do Weiss? Antônio Weiss. Tradução do Antônio Weiss. E que o Ivan Lessa dizia, tradução péssima, você quer falar com o James Joyce e tem o Antônio Weiss na linha. Mas aí, nada a fazer. Eu ficava lendo, não fui torturado. Se fosse torturado, eu entregava até a minha mãe. Porque... Não, a única tortura é você que tem que aguentar o papo do... O Ziraldo, por exemplo, e o Sérgio Cabral, principalmente, conversavam muito com o tenente lá, que tinha curso de guerra na selva, não sei o quê. O cara ficou, mas é isso aí e tal. Resultado, esse cara, depois que nós fomos presos, se demitiu do exército. E hoje em dia ele é dono de um restaurante em São Francisco. Mas era assim, aí eu ficava lá o dia inteiro, lendo, nada que fazer, não tomava banho, parecia um farrapo humano,
E o Paulo Franz passava de cuecas, com o Paulo Garcês, com um graveto debaixo do braço, como se fosse aqueles ingleses da Índia. E me mostrava aquele cara sujo, barbado, bêbado, que eu subornava os guardias. Ele dizia assim, look, it's almost human. Olha, foi um período maravilhoso, rapaz. Bons tempos. Ainda por cima, Bons tempos. com pinta de herói, né? Depois que a gente saiu, todo mundo, as moças todas estavam encantadas com a gente. Heróicos. E quando eu conto essas histórias, o Ziraldo fica chateado, porque, pô, Jaguar, pô, fica contando essa história, desmoraliza o nosso heroísmo. Mas foi muito bom, foi muito bom. E engraçado que eu subornava os guardinhas e eles me traziam cachaça, né? Então, eu não sei porque o coronel lá, que tratava a gente muito bem, porque eu não sei o que vocês fizeram, vocês são meus hóspedes e tal, e me escolheu como interlocutor dele. Ele disse assim, o Jaguar, como é que está? Está tudo bem aí? Está bem tratado? Não, está tudo ótimo. Maravilha. Mas por que você está falando assim? Se que eu fosse falar com ele, o meu bafo derrubava. Aí eu dizia, não, é dor de dente. Ah, então eu vou mandar um dentista. Falou, não, tem mais medo de dentista que dor de dente. Aí eu fui, aí foram soltos, foi todo mundo solto, eu fiquei mais com o Tarso. E foi solto, eu fazia uns bailes de Réveillon no Silvestre, que eram muito famosos. Eu saí direto do baile pro Réveillon. Cheguei lá, foi uma maravilha, né? Me deram tanta cachaça que eu só acordei 3 dias depois. Mas eu nunca tive problemas assim, porque também a gente tinha um esquema, né? Em contato com a imprensa estrangeira, né? Os caras não podiam torturar a gente, essas coisas, porque uma vez, por exemplo, tentaram sequestrar a gente dentro do quartel dos paraquedistas. Foi o pessoal da PE, da Polícia do Exército, que tinha lá no Barão de Mesquita, né? Uhum. E eles foram lá para sequestrar a gente. Esse tenente, que era o tenente Macieira, ele virou. A gente andava livre lá dentro, entendeu? Não tinha problema nenhum. O único problema é que apagava a luz às 8 horas da noite. E a gente não podia. Minha mãe me deu uns óculos que tinham umas lâmpadas assim, para eu ler. E eu andava com um lençol. Uma vez um guardinha viu aqui, pensou que era uma assombração. Saiu correndo. E era um negócio assim, que foi muito legal. Mas agora, voltando ao Milor, aí o Milor, uma época ele saiu, né? Quando o jornal fez 500 números, ele escreveu um artigo esculhambando a censura e tal, ele pediu demissão, e aí mudou, né? Ficou você e o Ivan Lessa, trabalhando no Pasquim. E o Tarso, né? O Tarso não tinha saído, não? Por que o Tarso se dava tão mal com o Milor? Qual era o problema? O Milor era fácil no trato, assim, era um cara complicado, criava caso, não? O Tarso era. Não, o Milor. Não, o Milor não. Mas o Tarso era muito agressivo, muito. Não, sim, isso. Mas o Milor era um cara que conseguia assim, se dar bem com todo mundo, né? Ou não? O Chico Buarque era muito amigo do Tarso, ficou inimigo do Milor. Os dois por causa do Tarso. E eu presenciei uma briga entre eles dois num bar? Um bar lá que eu esqueci o nome, lá no Leblon.
que o Chico chegou para o Milô estava comigo, e ele falou assim, por que você tem... O que você tem contra mim? Tem contra mim. O Milô não respondeu nada. Aí o Chico veio e deu uma cusparada no Milô. Cara... O Milô jogou tudo que tinha na mesa em cima do Chico, errou, acertou no garçom. O Chico deu outra cusparada, acertou. Aí o Milô jogou tudo em cima dele, inclusive uma moça que estava com ele. Não jogou ela. E aí eu contei esse episódio, foi muito engraçado, que assim, não citei nome, né? O maior compositor brasileiro e o maior humorista brasileiro. Brigaram com ele. Brigaram, aí contei a história toda, mas não falei o nome. Aí os meus amigos ligavam assim, poxa, eu não sabia que você tinha brigado com o Martinho da Vila. Também falaram, sabia que o Ziraldo tinha brigado com o Milton Nascimento. Aí apareceram várias versões, né? Várias versões da... Mas olha, eu tenho um negócio aqui que eu vou... Dá para ler? É pequenininho. Dá. Que O Milô escreveu, cadê meus óculos? E agora? O Milô escreveu um retrato meu há 45 anos atrás, que agora que por uns anos eu fui encaixando no retrato dele. Ele fez um retrato É premonitório. muito engraçado. E agora tem dois lados. O lado de lá, da tarde, bate o sol. Por isso é que sua fisionomia é toda contra-luz. Movimenta-se em vários sentidos, 3 deles completamente neutros, nem por isso, porém, impraticáveis. Usa bigode, mas não se vê. Em dias de alegria, vou pulando, né? Em dias de alegria fica triste, mas esconde isso sob tal tumulto que sempre recebe o troféu Alegria da Festa. Tem uma filha cor-de-rosa e um filho verde nascido misteriosamente em Pirassununga, alguns anos atrás. Agora, quanto ao câncer, é a favor. Seus melhores amigos estão nas linhas... Reto quando aprumo, se curva quando o menor elogio contrário. Tem olhos azuis com os quais procura disfarçar seus estranhos óculos redondos. Modelo de pai tem sido escolhido sempre como um mau exemplo. O Milô era incrível, né? Ele era um negócio incrível. Túlio Rebouças foi apenas durante 15 dias. Os detestava encanado. Quanto Ipanema, de sempre com orgulho. Ai, amo em banda, porque a banda de Ipanema eu fundei, né? Tem 36 anos, imagine. Estou com 82. O que fica muito bem na sua idade. Como o vidro é eternamente jovem, a não ser que eu arranhe. Embaça um pouco em dias de maresia interior, mas basta uma flanela que de novo brilha e reflete. Costumo lhe dizer, com seu talento, Jaguar, eu não estaria aqui, estaria no corredor da morte nos Estados Unidos. O Milô foi o cara que eu mais admirei na vida, porque eu acho que ele era o maior intelectual, o maior escritor, o melhor tradutor, o melhor dramaturgo. E ele só não é o melhor poeta, porque eu acho que ele era inteligente demais para ser poeta. Era muito racional. Racional, é. Agora, ele, por exemplo, eu acho que, não digo que seja o melhor, é o melhor cartunista brasileiro, sem dúvida. Agora, melhor que ele, eu acho o Steinbecker como cartunista, né? Mas ele empatou uma vez. Teve um concurso lá em... Buenos Aires, que ele tirou o primeiro empatado com o Steinbecker. Mas ele empatou com o Steinberg? Empatou. Mas não teve prorrogação? Não teve disputa de pênalti. Não teve pênalti, não teve nada.
Não foi para disputa de pênalti. Então é uma espécie de partida de frescobol de cartunistas. Né? Eu tinha vencido, vencedores. Todo mundo tirou o primeiro lugar, pô.